Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje no salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmo 23. Acredito que você sabe até ele de cor, mas hoje eu quero trazer ele numa perspectiva para a gente conhecer o cenário aqui do Salmo 23. Veja só, nós temos o lugar onde as ovelhas ficavam, nós temos a ovelha e nós temos o pastor. Nós temos três aqui detalhes, não, as três coisas que imperam aqui para que a gente vai conhecer um pouquinho mais para fazer mais sentido esse salmo. Então eu quero falar primeiro um pouco para vocês de como era aqui o ambiente onde a ovelha estava. Vamos pensar, o estado de Israel ele é pequenininho, ele é do tamanho do estado de Sergipe aqui do Brasil. Sergipe é um estado bem pequeno e Sergipe tem em média 5 rios ali que banham ele. E aqui em Israel só existe o Rio Jordão que desemboca no Mar Morto, que a água não dá para ser consumida, que é extremamente salgada, né? E tem lá o Mar da Galileia, que na realidade eles chamavam de mar, mas é uma lagoa. E eles têm mais de 60% do território de Israel é o que? Deserto. Então, nós temos ali um clima tanto de deserto de 62%, como também depois nós temos um clima semiárido, porque em Israel chove muito pouco. Então, é um lugar aonde eles contam muito também na parte do deserto com a chuva temporã e serôdia. E esses tipos de chuva, elas vêm e elas fazem lagos. E esses lagos, eles usam muito a água desses lagos. Então, tinha que caminhar muitas vezes uma distância grande para achar lagos. E essa água não é limpinha, não. É uma água barrenta e aonde ali é dado para a ovelha. E aí espera ali até aquele lago secar, aí vão se procurar outro lugar para poder estar ali, tanto tendo pastagem quanto tendo água para as ovelhas. E lembrando também que nesse clima semiárido, o que a gente tem? Árvores frondosas? De jeito nenhum. Nós, principalmente aqui do Brasil, nós temos, né, quando nós pensamos a ovelha descansando nos verdes pastos, a gente pensa aquela graminha linda, maravilhosas e as ovelhinhas ali, e quando elas querem uma sombra, elas vão debaixo de uma árvore frondosa. Em Israel não é nada assim. As árvores, elas são retorcidas, elas assim são até aspecto meio secas, sabe? E elas são baixinhas, não são muito altas. E a vegetação é rasteira e tem muitas vezes tufos de vegetação. Então não é uma vegetação farta também. E é um território extremamente com muitas pedras, pedregulhos, pedras, e não é plano. É muitas montanhas, muitos declives, montanhas, e também tem bastante cavernas. Por isso que nós vemos Davi aqui se escondendo em cavernas, né? Inclusive, no verão, no inverno se coloca mais as ovelhinhas ali dentro de uma caverna à noite para elas poderem se aquecer. Tá? Então eu falei um pouquinho do ambiente. Agora eu vou falar um pouco agora sobre a ovelha. A ovelha é um animal dócil, é um animal que tem uma memória excelente. Ela consegue assim reconhecer a face do seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor, ela distingue a voz do seu pastor em meio de vários outros pastores. Ela conhece as ovelhinhas que habitam ali no rebanho com elas. Inclusive pode ter vários pastores ali no mesmo lago, bebendo as ovelhinhas água, que elas vão saber ficar com o seu pastor e com as suas amigas ali, as suas irmãs ali, né? Junto ao pastor. E a ovelha também é muito dócil, eu falei já. Agora tem um outro lado, a ovelha é muito medrosa. E por que esse medo? Vamos avaliar um pouquinho. A ovelha é um animal que ela não tem nenhum sistema de ataque e nenhum sistema de defesa. Ela não é um animal
que tem chifre para se defender, não é um animal forte. E veja, vamos pensar um leão. Um leão, ele tem aquelas garras enormes, aquelas patas, tem uma velocidade, tem um pulo, tem o rugido, tem aquela boca, né? Então, a ovelha não, além de não ter parte de defesa, também não tem parte de ataque. Então, ela depende de quem? Do pastor. Outra coisa, a ovelhinha, ela também, ela não tem uma boa visão frontal de frente. Ela tem mais visão periférica, ela enxerga muito melhor dos lados do que ela enxerga para frente. E quando ela fica olhando para os lados, ela vai acabar vendo o quê? Perigo muitas vezes. Então, e isso leva ela muitas vezes a se distrair, se distanciar, né? Quando principalmente ela é mais ousadinha, né? Ela se distrai com facilidade nesse aspecto, né? E por ela não ter essa visão frontal, ela também muitas vezes fica muito alerta para o perigo. E aí ela fica, inclusive, quando ela vai beber água, se tiver muito barulho na água, ela não toma, ela tem medo. Por isso que aqui fala que as águas são calmas, são águas tranquilas, porque a ovelha não consegue tomar água se tiver muito barulho na água. Ela tem muito medo. O pastor tem que pegar a água num recipiente e levar para a ovelha tomar, senão ela morre de sede. Porque isso também traz assim esse medo, esse barulho para ela. Então vocês percebem que esse medo da ovelha me faz lembrar, sabe o que, amadas e amados? Me faz lembrar sobre a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que a gente deve ter em baixa quantidade, porque ela nos traz motivação para fazer as coisas. Mas hoje, principalmente o Brasil, é o primeiro país do mundo com o nível de ansiedade maior, como diz a ONU. E o que vem a ser ansiedade? Vem a ser um hiperestímulo da parte límbica do nosso cérebro e a nossa emoção fica hiperestimulada. A emoção, a irmã da ansiedade se chama medo. Então ali fica o medo ativado e se fica em alerta o tempo todo. E esse alerta vai levando a uma estafa emocional. Agora, por isso que esse salmo, para nós, para as pessoas, eu já sofri muito de ansiedade, muito, muito, muito. E eu pegava esse salmo, nossa, eu clamava esse salmo à noite, eu clamava, eu orava, lia, e eu repetia, porque eu sabia que eu precisava ter realmente, assim, sentir o pastor me protegendo, sentir ele me guiando. Então, amada e amado, se você sofre de ansiedade, ora ler esse versículo, nós temos um bom pastor, sabe? E aqui, por que dá a característica de ovelha? Porque a ovelha tem essa característica que nós temos. Nós temos, desde o Jardim do Éden, o medo foi uma emoção, a ansiedade, outra emoção, que veio aqui habitar em nós. E hoje nós só podemos realmente viver sem ela, sem essas emoções, na presença de Deus. E outra coisa rica que nós temos é que, se vocês verem Jesus ele sempre usava alegorias do que acontecia no dia a dia deles. E a parte de pastor, de ovelha, e se a gente vê as parábolas também, então era sempre no contexto do que era a vida diária deles. Por isso que é interessante, antes da gente ler um texto, conhecer um pouco o contexto, conhecer o que está ali, a história, porque vai fazer mais sentido. Então agora eu já falei da ovelha, então eu vou falar um pouquinho do pastor. Veja, o pastor era uma pessoa que tinha muito pouca oportunidade de uma vida privada, porque a ovelhinha, ela se acostuma com o pastor e ela não aceita muitas vezes outro pastor, inclusive ela deixa até de comer e pode até morrer. Então o pastor, ele é aquele que tem que estar sempre presente. Muitas vezes ele anda com um adolescente, com uma criança, para que eles possam revezar um pouco. Porque até se o pastor vier até morrer, como que vai ficar, né? Então o pastor, ele acaba também tendo que andar com a ovelha
longas e longas distâncias e muitas vezes ficar num ambiente X, porque naquele ambiente tem relva e tem água. Então ele fica distante do seu lar, da sua casa por muito tempo. Ele volta mais na época da tosquia, para tosquiar a ovelha, tudo. Então é uma vida assim rústica do pastor. E ele realmente ele fica cuidando das ovelhas, tirando os carrapatos, tirando tudo que está no pelinho dela. Depois nós vamos ver mais coisas que ele faz aqui. E quando é inverno, eles dormem na caverna, procuram uma caverna. No verão, ele acaba construindo um aprisco ali. O aprisco geralmente não tem porta. Então, quem vai ficar na porta, deitado ali na porta? O pastor. Então, o pastor realmente dá a vida pelas ovelhas. Ele fica ali na porta, dorme ali, todo desajeitadão, acredito eu. E também sendo uma presa fácil, para qualquer animal que possa vir. Então, a gente vê a dedicação do pastor. Por isso que o Senhor é o nosso pastor. E aqui quando a palavra diz, ele não diz nosso, Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, é para a gente tomar posse. Então repita agora, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Sabe, esse nada me falta, eu trouxe o ambiente do deserto para vocês. Então não é um ambiente fácil, não existe lá coisas abundantes, mas existe o necessário, vai haver o necessário, tá? Aqui diz assim, em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Lembra que eu falei das águas tranquilas? Então tem que ser águas tranquilas, senão a ovelha não bebe. Ela tem medo e o pastor tem que dar água à parte para ela. E em verdes prados, me faz descansar. Então ali a ovelha descansava. Para nós, verdes pastos, a gente imagina, mas para eles já ter um pouquinho já é verde pastos, tá? E ali as ovelhas descansavam e o pastor tinha que ficar sempre em alerta. Ele conta as suas ovelhas várias e várias vezes ao dia. E ele vai observando também para ver o que? Se elas estão bem, tá? Aí fala assim o versículo 6. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça. Quer dizer, a ovelha ali, na hora que ela é alimentada com água ali também, está restaurando o vigor. Porque eles também, quando eles têm que andar com a ovelha, eles procuram não andar na época do verão, em momentos onde o sol está a pico. Porque ali pode dar insolação. Então, restaura-me o vigor. Então, provavelmente, aqui ele está dizendo que restaura a alma, restaura dentro dele, cuida dele, tá? E cuida da ovelha e cuida de nós. Restaura o nosso vigor, restaura a nossa alma e conduz nós nos caminhos da justiça. Então, a palavra do Senhor, a gente vê bem como fala sobre justiça. Como eu já falei, amados e amadas, nós vamos ter muitas injustiças acontecendo, mas nós não deixaremos de fazer o bem. A palavra do Senhor nos diz isso, não deixeis de fazer o bem. Então, nós vamos continuar no caminho da justiça, por amor do quê? Do nome do Senhor, por amor do nome dele. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Lá eles têm vários lugares que têm declives muito grandes e que se formam vales aonde, quando tem a chuva seródia principalmente, ali corre toda a água e forma aqueles vales enormes. E muitas vezes eles têm que andar entre uma montanha e entre um vale. E muitas vezes o pastor vai à frente e vai uma ovelhinha atrás da outra, porque não dá nem para andar tudo juntinho, porque os lugares são estreitos. E ali pode ter tanto risco da ovelha cair ali naquele declive, quanto pode também ter animais ali escondidos para espreitar. Então, inclusive eu vi uma foto onde mostra provavelmente tipo uns vales desse tipo, sabe?
E aqui diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande. Todos nós vamos ter momentos que nós vamos andar pelo vale da sombra da morte, mas nós vamos declarar: não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco e a vara dele e o cajado dele nos protege. Nós sabemos, né, que o Senhor, o pastor, ele tem ali o cajado que ele usa, tem até aquela voltinha, né? Aquela voltinha, e aquilo lá ajuda ele caso a ovelhinha cai num buraco, cai num lugar, e também ajuda a pegar a ovelha. Também nós temos a vara ajuda a colocar no caminho, a vara ajuda a endireitar ali o caminho, para que ande no caminho. A ovelhinha às vezes está saindo do caminho, leva lá uma varadinha ali e volta para o caminho. E a palavra do Senhor diz que ele disciplina aquele que ama. Então, amados e amadas, muitas vezes nós estamos passando por situações porque é uma disciplina do Senhor. Assim como nós disciplinamos nossos filhos, o Senhor também nos disciplina. Então, quando nós passarmos por disciplina, não vamos desfalecer. Pelo contrário, vamos ter um coração ensinável, vamos aproveitar o máximo daquilo para a gente amadurecer, crescer em graça e em verdade. Então aqui a vara e o cajado, ele também usa esses materiais para o quê? Para poder proteger as ovelhas de animais que possam vir. E aqui também não fala, mas os pastores eles são treinados na funda. Aquilo de atirar, lembra que Davi atirou em Golias? Porque ele já tinha treinado muito, ele tinha habilidade com aquilo. Então saiba, o nosso Senhor, ele está nos protegendo com a sua vara e o seu cajado, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte. E aqui diz que tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu quero trazer uma outra coisa para vocês. Assim, a ovelhinha, fica em cima dela muitos bichos, e tem uma mosca, um tipo de mosca que vai assim tanto no nariz da ovelha quanto no ouvido e solta uma larva e vai dando tipo na orelhinha, no nariz da ovelhinha, vai dando um corrimento, vai dando tipo uma rinite e vai criando larva, vai fazendo larva tanto no ouvido quanto no nariz. E se essas larvas forem para o cérebro, a ovelha chega ao óbito. E ela vai ficando, primeiro ela perde a coordenação motora, depois ela vai ficando inquieta e ela chega a bater muito a cabeça nas rochas por causa da dor de cabeça que ela tem. Então, o que o pastor faz? O pastor, ele unge a cabecinha da ovelha com óleo. Ele passa na cabeça da ovelha óleo para que esses bichos, essas moscas não venham depositar larvas nelas. Então aqui, esse ungir a cabeça com óleo é o Senhor nos ungindo. Para quê, gente? Para gente o quê? Ter um ouvido que realmente seja ungido, ter um nariz que seja ungido, e aqui também desce para a boca. Então, para a gente ungir o que a gente ouve, né? E também quando fala, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, a ovelhinha aqui poderia levantar a cabeça, porque ela não teria medo das moscas. Então, quando nós estamos revestidos do Senhor, nós podemos estar de cabeça erguida. Nós podemos andar na presença do Senhor e o nosso cálice vai transbordar de Deus, sabe? Hoje, muitas vezes, entra larvas nos nossos ouvidos porque a gente está dando muita atenção para coisas que não devemos dar atenção. E aí, realmente, o inimigo vai se fortalecer, tá? E aqui fala assim, que a bondade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Puxa, que coisa rica, veja só, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Amados e amadas, eu até brinco e falo assim, quando você levanta da sua cama,
olha já para trás e fala assim: oi, bondade e misericórdia, vamos andando? Porque elas nos seguem. Nós temos que ver que nós somos os abençoados, nós somos pessoas abençoadas, nós somos pessoas bem-aventuradas e a bondade e a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias e elas nos seguem, aleluia, e elas nos acompanham. E dessa forma, qual é o nosso coração? De habitar na casa do Senhor por todos os dias. Esse é o nosso coração. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, mas nós temos que estar mantendo sempre o quê? Aquecido o nosso espírito. Nós temos que manter o Espírito Santo aquecido. Nós não podemos esfriar. E isso é o que? Ter essa residência permanente. Nós no Senhor e o Senhor em nós. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor.